Olá, sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo que todo mundo quer saber. Seja bem-vinda, Luciene, seja bem-vinda, Maiara. Olha, esse assunto tem o que falar, viu? É exatamente por quê, né? Por que que o seu relacionamento, os relacionamentos, não o seu, né? Por que que os relacionamentos não dão certo? Seja bem-vindo, Ralph, bem-vinda, Tatiane, Tânia Bico, seja bem-vinda. Que maravilha! Eu vou trazer aqui revelações para vocês a respeito dos relacionamentos, né? Então, gente, esse é o grande ponto. Tô trazendo algumas novidades incríveis para vocês hoje. E dentre as coisas que nós já sabemos que aqui, né, na nossa academia Matemática das Relações, que a gente já fala o tempo todo da importância, seja bem-vinda, Carol, a importância de você estar no seu lugar, a importância de você compreender que lugar é esse, a importância de você perceber que não só no seu relacionamento amoroso, mas também no seu relacionamento com seus filhos, sabe? No seu relacionamento com as pessoas, seu relacionamento com o dinheiro, o seu relacionamento com o seu trabalho, com o seu próprio corpo, sabe? Pessoas que adoecem, pessoas que sofrem tanto. Cris Dourado, Luciana Barros, sejam bem-vindas. Sofrem por quê? Porque não estão no seu lugar. Eu preciso bater nessa tecla, porque essa é a grande chave do sucesso. É o que nós, da Academia Matemática das Relações, falamos para vocês o tempo todo. Seja bem-vinda, Marisa Carvalho. Por que que a gente bate tanto nessa tecla? E por que que as pessoas não compreendem qual é o seu lugar? Lúcia de Paiva, seja bem-vinda. Né? Mariângela, olha só, seja bem-vinda. Andréia Farezin, seja muito bem-vinda. Então, gente, o que que acontece, né? O que que eu quero trazer para vocês? A Lúcia de Paiva, né? Isso eu não quero trazer, mas eu vou comentar. A Lúcia de Paiva é a minha mãe, né? Que tá aqui, né? Maravilhosa, seja muito bem-vinda. E se eu conheço bem ela vai falar, né? Depois dessa live, ela vai dizer: mas por que, Vanessa, você não passou nem um batonzinho para fazer essa live? E aí eu já vou contar para ela logo antes que ela me ligue, para contar que eu não passei um batom porque eu estava atendendo até agora, até chegar o horário da live. Eu estava em atendimento e eu estava em atendimento, gente, percebendo o quanto todos os atendimentos de hoje parece que foram programados. A equipe, né, que agendou essas pessoas, agendou já sabendo que o assunto da live de hoje era os atendimentos. Então, vocês não têm ideia do que me apareceu hoje. Olha lá, ela dizendo que é verdade. Então, já respondi por que eu não tô com batom, né? Então, o que me apareceu, gente? Apareceu gente que tá com problema no casamento, né? Apareceu pessoas já pensando em divórcio, né? E por quê? Porque não se resolveram com o relacionamento anterior, com o que não existe, o ex, né? Não existe ex. São pessoas que você se casou, que você vai levar para sempre dentro do seu sistema, né? Mas que você leve com harmonia, que você leve com honra, que não deu certo, por N motivos, não importa, não deu certo, mas você honra, você não fica preso naquela situação. Então, gente, é tão incrível que muitas vezes, por você não resolver a situação, ou com a sua família de origem, ou com a família que você montou, você mesmo montou essa família, né? Seja bem-vinda, Jô Sampaio. Você montou essa família e essa família não deu certo. E as pessoas falam: ai, sabe, doutora, mas a minha família não deu certo, por quê? E aí vem aquele uau, Marcos José Amaro, seja bem-vindo.
Que legal, seja muito bem-vindo. Marcos José Amaro é meu irmão, gente, olha que honra. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês, Sandro Luz, seja bem-vindo, Sandro. Então, vamos lá. Presta atenção, Sandro, esse assunto é muito interessante. E é isso que eu quero falar para vocês. Que se você não consegue ser você mesmo, se você não consegue de uma vez por todas manifestar a sua essência, se você não consegue de uma vez por todas estar no seu lugar, né? Mas Vanessa, como eu sei o meu lugar? Você sabe o seu lugar? Primeiro, você nasceu numa família, você pertence a essa família. Então você tem um lugar de filho, filho de alguém, do seu pai e da sua mãe. Esse é um lugar. Se você casou, agora você tem uma outra função que te mostra mais ou menos o seu lugar. Se você teve filhos, outro lugar. Então você tem uma posição de esposa, uma posição de mãe, né? Uma posição de pai, uma posição de marido. E tem uma sequência para chegar nesse lugar. Além disso, existem as habilidades que desde pequeno afloraram em você. E essas habilidades e toda essa situação, ela vai levar você para a noção de onde é o seu lugar profissional, o seu lugar como missão de vida no mundo, né? E principalmente, e é isso que eu chamei a atenção das pessoas hoje, existem leis universais, leis que a gente precisa bater nessa tecla, para que as pessoas entendam, né? Essas leis dos relacionamentos, né? São matemáticas, por isso que a nossa academia chama-se Matemática das Relações, porque não é sentimento, não, é lógica matemática. Se você aplicar essas leis, seu relacionamento vai dar certo. Então, o que eu quero trazer para vocês a respeito dessas leis? Que os nossos pais, agora eu falo da minha mãe e do meu pai, da minha geração, os nossos pais e antes deles, eles criaram a gente, dando o melhor que tinham, né? Eles fizeram tudo o que eles acreditavam que era melhor para a nossa criação, porque todo pai e mãe quer que os filhos sejam felizes, ok? Mas qual foi a base da educação dos nossos pais, da minha geração para trás? A base foi a maneira como eles foram criados, ou a parte que eles não sabem, que eles não concordaram, que eles acharam que fez mal para eles mesmos mudaram, mas mudaram por instinto, mudaram na base do acerto e do erro. Vocês compreendem o que eu estou falando? Então, a gente sabe que existem essas leis. Por que a gente vai repetir o mesmo padrão e ir na base do acerto e do erro? A gente é mais inteligente da nossa parte, aprender essas leis, colocá-las em prática, e aí sabendo disso, tendo consciência disso, a gente vai viver uma vida muito melhor, muito mais harmoniosa e muito mais incrível. É como se você quisesse surfar, você pega uma prancha de surf e você nunca surfou na vida, e você vai lá para o mar, o que vai acontecer? A probabilidade de dar errado é muito grande. Agora, se você pega um surfista profissional que vai te ensinar todo o método necessário para você surfar, a sua probabilidade de acertar é muito maior. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Uma outra questão também que foi bastante trabalhada hoje, seja bem-vinda, Eglaci, hoje você conseguiu estar aqui conosco, né? Eu vou pedir ajuda aqui para o Alan, por favor, um suporte. E aí, eu quero trazer essa reflexão para vocês, baseada em um atendimento que eu tive hoje, né? Claro, protegendo o meu cliente, mas existe um fator relacionado ao tratamento, à educação, ao cuidado dos pais com os filhos, que pode determinar o relacionamento dele no futuro. Então, tendo feito essa primeira, esse início, né? Essa primeira elucidação, eu vou agora
um pouquinho mais precisamente naquilo que eu quero trazer para vocês hoje. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, Glacia aqui agradecendo a Tânia Bico, interessante para mim, né? Estou observando. O principal motivo do seu relacionamento amoroso não estar indo bem o principal motivo você está tentando juntar duas peças que você não conhece direito. Como você vai conseguir juntar duas peças que você nem conhece direito nenhuma das peças? Veja bem, eu não estou falando de duas peças que não se encaixam, não foi isso que eu disse. Eu estou falando de duas peças que você não conhece bem. E quando eu digo não conhece bem, a gente vai substituir isso, tá? Por peças que você não sabe direito como funcionam. Faz sentido para vocês? Se você não sabe como o João funciona, e você não sabe como a Maria funciona, como você quer que João e Maria tenham um relacionamento bom, se nem se conhecem e nem sabem como funcionam? Entende? Então, quando tem alguém com dificuldade no relacionamento, quando tem um casal, a primeira coisa que se tem que observar é que essas pessoas nem se conhecem. Seja bem-vinda, Sandra. Nem se conhecem. E eu estava falando hoje, falei diversas vezes, num casamento, às vezes você casa no papel, sabe? Mas você nunca casou com aquela pessoa. Aquela pessoa nunca foi ela mesma. Como você vai conhecer ela? Às vezes você vê, né? A pessoa ela já tem uma tendência, né? Algo que já encaminha ela para a missão dela, para o trabalho dela. Eu já vi pessoas, por exemplo, que a missão dela era estar com pessoas, era se comunicar, era tocar pessoas, sabe? E para a vida ter contatos. Mas para seguir, por exemplo, uma orientação dos pais, uma orientação da própria sociedade, qual o melhor caminho, essa pessoa foi trabalhar com algo que não tinha nada a ver. Foi se trancar com o computador. Ficou lá sozinha com o computador. Quando, na verdade, a sua essência era com pessoas. Era tendo um relacionamento com pessoas. Então, como que essa pessoa vai ser feliz se ela está fora do lugar dela? Se ela não sabe quais são as habilidades dela, porque essas habilidades foram suprimidas. Às vezes, e aí eu trago esse exemplo, imagina você que é saudável, ficar deitado numa cama hoje, sem fazer nada. Nem vai no banheiro, usa uma comadre ou um compadre. Aí você fica deitado 1 mês. Aí você fica deitado 6 meses. E fica deitado 1 ano. O que vai acontecer com o seu corpo físico? Veja, você é saudável, mas você ficar 1 ano deitado, o que vai acontecer com você? Vai definhar. Suas pernas vão emagrecer, vão diminuir, vão murchar. Ok? Sua musculatura vai fraquejar. Você talvez não consiga mais andar, porque você não utilizou a sua própria perna. É exatamente isso, Cris. É você ficar preso numa gaiola que você mesmo se prendeu ou permitiu que outros te prendessem. Você compreende que você faz isso com você mesmo muitas vezes. E aí você faz um monte de coisa que não tem nada a ver com você. E se alguém vier conversar com você para saber quem você é, você mesmo não lembra. Passou muito tempo, você não sabe mais do que você gostava de brincar quando você era criança, do que fazia o seu coração palpitar, o que trazia o desejo de vida, a pulsão de vida para você. Você não sabe, você esqueceu. Você só faz aquilo
que você sempre fez porque disseram que você tinha que fazer. Então, como é que você pode casar com alguém e ser feliz se você nem sabe quem você é? Você vai saber quem é a outra pessoa? Como você vai se mostrar como você é para outra pessoa? Outra pessoa nem tem oportunidade de te conhecer. Eu quero falar com vocês a importância de vocês olharem para isso. Isso é muito importante. Ah, me desculpa. Eu virei as costas para vocês. Vocês ouviram o que eu falei? Você sabe por que eu virei as costas para vocês? Porque é isso que vocês fazem com o relacionamento de vocês. Vocês estão ocupados olhando para o ex, que você não resolveu ainda. Gente, 2 vezes hoje, 2 situações diferentes vieram trazer para mim questão de sobrenome. Uma se divorciou e ela passou 30 anos da vida dela usando o primeiro nome, que eu vou criar um nome aqui, que não é esse o nome dela, Maria. E vamos colocar que o sobrenome era Silva. Silva era o nome do marido. Vamos colocar assim, o nome dela era Maria Souza, de solteira. Ela casou com José da Silva e ela ficou falando para todo mundo que o nome dela era Maria da Silva. Vou até anotar para não me atrapalhar aqui. Nome de solteira, Maria Souza. Casou com José da Silva. Passou 30 anos dizendo que era Maria da Silva. Se divorciou desse homem. Uma história muito marcante. Ela teve um câncer, né? E aí começou a ter problemas. Os filhos cresceram, casaram, foram embora. E este homem deixou ela e arrumou uma outra mulher mais jovem. E aí foi pro divórcio. E ela era Maria Silva. 30 anos. Vocês sabem o que é 30 anos? Você ter aquele nome. E quando chegou na hora do divórcio, ela não foi para essa audiência, então foi por procuração. E a pessoa tirou Silva do nome dela, que era o nome de casada. Silva é o nome. Ela voltou a ser Maria Souza. Pensa você com seu sobrenome. Tirarem o nome depois de 30 anos, sem você saber. Ela ficou perdida. Ela não sabia mais qual era o nome dela. Ela não se identificava mais com o nome. Você entendeu? Esse foi o primeiro caso que me apareceu. Ela falou, e agora? Quem sou eu? Eu era Maria Silva. Agora eu sou Maria Souza, é outra pessoa. Não é a mesma pessoa. E até para as pessoas onde ela trabalhava, né, entenderem. Exato, ela não se reconhece, Cris. Né? Eu me separei e fiquei com o nome de casada. Agora eu vou me casar novamente e ainda tenho dúvidas sobre essa questão de nome. Pronto. Luciana, você trouxe a situação, a segunda situação que me apareceu hoje. A pessoa se separou e continuou com o nome de casada. Então vamos pegar esse mesmo exemplo da Maria? A Maria era Souza, casou, ficou Silva. Se divorciou e continuou Silva. Este homem, José Silva, já faz parte dela e continua fazendo. Mas quando você vai casar de novo, você continua Silva com o nome dele e não coloca o nome do atual? O que isso quer dizer? Melanie, você chegou agora, seja bem-vinda. O que isso quer dizer? O que você está dizendo para o universo quando você casa? Luciana, você vai casar? E aí você tá falando, você vai casar e não vai pôr o nome da pessoa atual com quem você vai casar e vai escolher ficar com o nome do casamento anterior. O que você está dizendo para o universo? Entende? Quem é você? O que você está trazendo? O que você está oferecendo nesse casamento? Por que você está fazendo isso? Então, gente, presta bastante atenção no que eu estou falando.
Um não se conhece, o outro não se conhece. Se não se conhece, como é que vai encaixar essas duas peças que não dá para conhecer bem, né? Então, se você não conhece, você não sabe como funciona, ok? Então, se não se conhecem, também não sabem como a mente do outro e as emoções do outro funcionam. A Andrea Farezin disse que a pessoa está casada com o primeiro e renega o segundo casamento. É isso que ela entende que está sendo dito para o universo. E talvez é isso que o universo entenda. Tati Mato, seja bem-vinda. Então, gente, de nada, Luciana, pelo download. Então, percebam a grande importância do que eu estou falando para vocês pensarem junto comigo e avaliarem o que vocês precisam fazer para melhorar o casamento de vocês. Vejam outro detalhe em relação à mente, em relação às emoções, né? O que acontece com a sua mente, com as suas emoções? Cada pessoa tem um jeito de agir. São diferentes. A nossa mente tem uma maneira e ela é formada pela programação que foi feita a partir da nossa infância, desde o momento que nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe até o momento que a gente já estava na infância, mas que o nosso sistema ainda estava sendo formado. Houve uma programação que vai levar a gente a reagir e agir e ter emoções diante das situações da vida. Seja muito bem-vinda, Iraci. Um beijo para você. Então, gente, vocês compreendem isso que eu tô falando para vocês? O quanto isso é fundamental? Porque às vezes a sua maneira de amar, você é carinhosa, né? Você gosta de toque, você é muito carinhoso, você é alguém que a sua maneira de amar é pegando, é tocando, é puxando, é abraçando. E tem pessoas que não são assim, que a maneira de amar... Não sei se vocês já leram aquele livro 5 Linguagens do Amor. Gente, aquele livro é incrível. Eu indico que vocês leiam, né? A Cris Dourado falou aqui. Quando tiramos o sobrenome do nosso pai e colocamos o nome do marido, mexe em algo? Mexe, Cris. Quando você tira o nome do seu pai e põe o nome do seu marido... Se você não estiver olhando para trás, como eu fiz agora há pouco, se você honrou o seu pai, se você integrou o seu pai, se você fez tudo o que precisa ser feito, né? E você honra esse pai, quando você vai para o marido, você está criando um novo sistema familiar. E quando você cria um novo sistema familiar com aquela pessoa é a pessoa com quem você precisa entrar no acordo. Você pode trazer o nome do seu pai ou não. Isso não vai afetar, por quê? Porque está resolvido lá. Agora, se não tiver resolvido, aí já começou o problema. Já existe aí toda a situação. Vocês percebem? Né? Então, é isso. Que mais que eu quero falar para vocês aqui, né? Sobre você compreender, e aí eu te falei do livro, né, das 5 linguagens do amor. Você perceber que, o que diz esse livro? Que cada pessoa tem uma linguagem. Tem pessoas que gostam de ouvir, tem pessoas que falam, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são de toque. Cada pessoa tem um jeito, e aí o seu ponto-chave é você conhecer com quem você está querendo se relacionar. Você precisa saber quem é essa pessoa, como ela funciona, como ela reage, quais são os princípios dela. Por que você casa? Porque agora é bom ficar com ela. Eu vou casar porque eu me sinto muito bem estando perto dela. Eu vou casar porque eu amo. Mas você precisa entender que existe uma matemática. Existe a matemática das relações. Não basta você se sentir bem, porque quando você vai casar, vão vir as situações que são próprias do casamento. E você precisa saber quem é essa outra peça com quem você quer se encaixar, para ver se faz sentido mesmo. Você entende? As pérolas na blusa da doutora parecem flocos de neve. Ai, que lindo! Eu gosto de flocos de neve. Então, o que acontece?
se você não sabe como você funciona, como você pode se atrever a querer que o outro mude? Ou pior, como você pode esperar que o outro te atenda se você não sabe nem como você funciona? As pessoas estão perdidas aí, elas nem se conhecem, ainda quer mudar o outro. Ah, gente, por favor, né? Faz sentido o que eu tô falando para vocês? E aí eu vou garantir uma coisa para vocês aqui agora. Metade dos problemas e conflitos do seu relacionamento não precisavam existir. Metade. Deixa eu ver o que a Sandra falou aqui. Quando você agrega o sobrenome, integra. Quando se retira o nome de casada, você separa, desvincula. Certo. Não que você separe, né? Mas assim, você carregar esse nome e não incluir o do outro, tem um recado aí, né? Você tirar o nome, toda vez que você está criando um novo sistema, um novo vínculo, é possível, desde que esteja tudo resolvido lá. Então, por exemplo, você vai casar e você não resolveu com o ex, é complicada essa questão do sobrenome, você precisa resolver, e não precisa resolver com ele especificamente. Você pode resolver dentro de você, honrar tudo que ele te proporcionou. Se vocês tiveram filhos juntos, você honra porque a partir dele, né, da disponibilidade dele estar a serviço da vida, um filho, um presente, uma herança foi dada a você, né? Então, você dentro de você honra aquela pessoa, acolhe aquela pessoa. Se você resolver dentro de você, você pode tirar o sobrenome e aí você acrescenta do novo ou não acrescenta, mas o que você não pode é não acrescentar do novo e trazer do antigo. Isso não, né? Bom, então vamos lá. Eu acabei de dizer para vocês que metade dos problemas de relacionamento, né, eles não precisavam existir. E no momento em que você souber quais das 5 sensações básicas do seu sistema nervoso são mais sensíveis, você vai parar de exigir tanto do seu parceiro ou da sua parceira. E melhor, depois disso, você vai poder acessar o outro respeitando as 5 sensações básicas do sistema nervoso dele. Entende? Igual foi com o pai para tirar o sobrenome do pai. Exatamente, Mayara. Do jeito que foi com o pai, também é com o ex. Tá bom? Antes de mostrar como é possível identificar essas 5 sensações básicas que eu falei para você do sistema nervoso de uma pessoa, para entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos da mente e das emoções dela, você pode anotar aí as sensações e já tentar identificar com quais dessas sensações, pode ser mais de uma, você mais se identifica. Porque isso já vai ajudar você a saber mais sobre que pecinha é essa que você é. Aí quando você souber disso, você vai poder conhecer a outra para fazer esse encaixe. Ok? Então você pode, se quiser, anotar e você vai poder fazer essa avaliação em você mesma ou em você mesmo para saber com qual delas você se identifica. Tá bom? Então vamos lá. Vou fazer o exercício com vocês agora. Então faz o seguinte, pensa agora em você, tá? Você vai pensar somente em você. Pense em você agora. E não vai tentar avaliar a pessoa com quem você se relaciona, tá? Você não vai avaliar o seu parceiro, não vai avaliar sua parceira, seu marido, sua esposa, não. Você vai pensar só em você, ok? Então vamos lá. As 5 sensações básicas registradas no nosso sistema, que a nossa mente cria, né? Ela vai criar formas de evitar essas sensações, tá? Então, é todo um trabalho feito pela nossa própria mente inconsciente para evitar que você passe por essas 5 sensações. A primeira sensação chama-se rejeição.
você vai ver qual delas é a que você mais se identifica, tá? A segunda é o abandono, ser abandonado ou abandonar alguém. A terceira é a manipulação, é ser manipulado, é sempre ter troca, sabe? É sempre alguém tá querendo, ó, você faz isso que eu faço aquilo. Se você não fizer isso, você não ganha aquilo, né? Ou você mesmo manipular pessoas, né? A quarta sensação é humilhação. Humilhação. E a quinta é a traição. É o medo de ser traído. Então você pensa, qual dessas 5 sensações mais se identifica com você, né? E não precisa ser só uma, pode ser mais de uma. Pensa sobre isso. E aí, por que eu tô falando isso para vocês? Porque a verdade é que a sua mente foi programada para evitar ressentir essas sensações. São as sensações que você mais sentiu quando você era pequenininho. Não que fizeram isso com você, porque o meu trabalho não tem nenhuma intenção de culpar ninguém. Ninguém é culpado, ninguém, tá? Pai e mãe são responsáveis pela criação dos filhos e eu vou trazer para vocês sobre relacionamento de pais e filhos, né? De como você prepara para a vida. Vou dar abrir um parênteses aqui para trazer uma outra situação que me trouxeram hoje. E essa situação que me trouxeram hoje me chamou bastante atenção. Uma pessoa do Nordeste que falou comigo hoje. E ela disse o seguinte para mim. Ela disse que foi criada dentro de casa, uma mulher foi criada, né? E a mãe dela fazia tudo para ela, né? Era uma casa conflituosa, tinha toda uma situação com o pai, com alcoolismo, enfim. E essa mãe protegeu a filha durante todo aquele tempo. Mas quando a filha fez 18 anos de idade, essa mãe, o que ela fez? Ela pôs a filha para fora, vai cuidar da sua vida. E a filha entrou em pânico, sabe? E essa história se repete. Ontem ela veio para mim de outra maneira. Eu vou falar, a de ontem foi mais leve do que a de hoje. Na de hoje, a mãe pôs a filha para fora e falou, vai cuidar da sua vida, você tem 18 anos. Mas mãe, o que eu vou fazer? Eu nunca saí da sua casa. Se vira. Tchau, pôs a filha para fora. Agora me digam, gente. 18 anos, a mãe fez tudo pela filha. A filha fez 18 anos, pôs a filha para fora. Vocês compreendem? Essa mãe estava certa? Eu não estou aqui para julgar, mas eu posso trazer algumas leis para vocês, que se vocês aplicarem, vocês desde pequenos, os seus filhos vão sendo preparados para essa saída para não ser assim. Vai sendo preparado para que possa chegar o momento que todos os filhos saem para ir para a vida, porque essa é a natureza, mas que saiam preparados para a vida, para não sofrer, para não morrer lá fora, né? A necessidade dos pais se tornarem desnecessários ou de transformar esse filho independente para que ele possa cuidar da própria vida. Entendem? Faz sentido para vocês? Essa preparação do filho, a situação de ontem foi um pouquinho diferente, né? Mas foi tão chocante. Por quê? Porque esse filho também, tudo foi feito por ele. A mãe super protegia, colocava comida na mesa, sabe? Fazia tudo para esse filho. Quando o filho chegou aos 18 anos, a mãe disse assim, agora decide a sua profissão. Que, né? Eu vou decidir aquilo que eu vou fazer pro resto da vida quando eu nunca decidi nada na minha vida. Eu nunca tomei nenhuma decisão. Você sempre decidiu por mim. Nunca perguntaram minha opinião. Eu sempre usei as roupas que você comprou. Eu sempre fui nos lugares que você queria ir. Eu sempre comi o que você colocou no prato, na quantidade que você colocou na mesa para mim. Agora eu tenho que tomar uma decisão que vai definir a minha profissão para o resto da vida. Como eu vou decidir? Sabe? Então depois eu vou trazer isso, como é que a gente cuida dos filhos. Porque filhos, a gente tem que ir percebendo o que eles já sabem fazer, né? E aí a gente vai
dando essas atividades para ele se tornar cada vez mais independente e os pais cada vez mais desnecessários, para que eles tenham musculatura nas pernas para andar para a vida quando chegar o momento certo, de uma forma natural, preparado para ser feliz. Entende? Então esse é o ponto-chave. E aí eu trago essa palavra que vocês repetiram aí, é ressentir. Por que ressentir? Porque vocês já sentiram, né? Você já sentiu com muita intensidade, quando a sua mente e o seu corpo ainda estavam em formação, né? E aí eu começo a colocar o corpo na nossa conversa, eu começo a trazer o corpo e o formato do seu corpo, né? Que nós vamos utilizar para entender como a sua mente funciona e como o seu sistema nervoso está programado. O que você está querendo dizer para mim? Eu estou trazendo o embasamento da ciência, né? O embasamento de Reich, o embasamento de outros cientistas que estão agora se destacando bastante, com estudos aí de doutorado, pós-doutorado na USP, em São Paulo, né? Mostrando que se você quer conhecer a sua mente, você quer conhecer sua alma, inclusive também Jung traz muito sobre isso, né? Sobre as expressões corporais, sobre tudo que está escrito no seu corpo. O seu corpo é um grande livro da vida e ele conta quem é você, ele conta como funciona a sua mente, né? Então, nós temos sim a parte genética, né? Nós temos os fenótipos e nós temos aqui a maneira como a nossa mente pensa e ela vai formando não só o formato do corpo, mas as nossas rugas, as nossas expressões também estão contidas em tudo isso, né? Então, nós vamos fazer um resumo breve, eu vou trazer para vocês, né, esse resumo para você entender o quanto você não entende como a sua mente e as suas emoções funcionam. E aí fica aí fazendo um esforço enorme, né, para administrar um monte de conflitos, tentando mudar o outro, né, e não consegue encontrar um ponto de equilíbrio no seu relacionamento, que talvez já esteja por um fio de acabar. E a respeito do ponto de equilíbrio, eu estava também trazendo isso, né? O quanto, por exemplo, essa questão do nome, de novo eu volto para o sobrenome, não respeita a lei do equilíbrio, é uma lei universal, né? E a lei do equilíbrio, ela é baseada na questão do dar e do receber, que tem que ser igual entre homem e mulher, entre casal, né? O casal, ele precisa entender que são iguais, né? A gente trabalhou até com uma constelação e lá a gente viu que não eram iguais. O homem se achava maior do que a mulher. E aí a gente sabe que isso tem todo um embasamento histórico, né? Um embasamento na própria história da mulher, no patriarcalismo. Isso aí a gente sabe. Isso aí tem muitos estudos a respeito. A gente também já falou bastante aqui, né? Eu apresentei um estudo porque eu tenho uma formação em letras, uma formação que eu amei participar, né? Mônica, seja bem-vinda. E nesse estudo eu trago, né? Eu fui muito pela análise do discurso, trouxe bastante coisa de Bakhtin, de Lacan, né? Da psicanálise envolvendo aí a análise do discurso. Eu trouxe um pouquinho sobre a formação das palavras, que eu adoro fazer isso. E aí eu mostrava, né, a mulher, por exemplo, antes quando ela casava, entrava na igreja, quem levava ela? Até hoje, quem leva ela? O pai, né, o pai. O pai que levava perante os padrinhos para entregar para este homem, que agora será o novo nome que essa mulher vai ter, diante de quem? De um padre, de um pastor, sempre pai, né? Esse movimento, né, ele é baseado num conhecimento que ficou presente na mente coletiva, de que essa mulher era como se fosse um objeto, ela agora pertence, né? Ela pertencia à família do pai, agora ela pertence ao marido. Mas você vê que esse movimento do direito sistêmico,
né? Esse movimento, na verdade, do direito da mulher, o movimento anterior, modificando as leis, transformando e criando novas leis, né? Nessa luta, nessa busca de trazer a mulher num pé de igualdade com o homem, né? Que fez com que agora o homem possa receber o sobrenome da sua esposa, o contrário, ou ambos possam assimilar integrar o sobrenome do outro. A mudança da lei no direito de família já é essa visão, essa abordagem sistêmica, que traz toda uma transformação, né? E aplica a lei universal, que é exatamente essa lei de igualdade, a lei entre o dar e o receber, a lei do equilíbrio, né? A Andrea Faresin colocou assim: na Itália e alguns outros países da Europa, a mulher, quando casa, conserva seu sobrenome de solteira. Os filhos recebem o sobrenome somente do pai. Olha só, né? Mas isso existe uma lei que é anterior a esse movimento cultural, né? E por causa do movimento cultural, do movimento feminista, do movimento pelos direitos das mulheres, essa lei universal começou a ser aplicada. Então, homem e mulher começaram a ter esses direitos conforme a própria lei diz, né? A Cris colocou: e quando isso não acontece, minha avó... Ah, não, acho que tem alguma coisa antes, né, Cris? Deixa eu ver se eu acho aqui o que você colocou antes, para fazer sentido o que eu fui ler agora. Eu não estou encontrando. Então, deixa eu ver o que você escreveu. Quando isso não acontece, minha avó ia ser obrigada a casar com uma pessoa bem mais velha por escolha do pai dela, e ela simplesmente fugiu. Sim, também tinha essa questão, Cris, que eram os familiares que escolhiam, né, para poder ver os melhores interesses. Mas vou falar uma coisa para você. Tem uma questão também, Cris, que o próprio movimento, né, esse conhecimento, essa visão sistêmica mostra que muitas vezes esse relacionamento ele é escolhido pelo sistema ainda, só que é o sistema familiar desse campo morfogenético, é o sistema inconsciente, né? Por isso que é aquela história do dedo podre, sabe? Da pessoa sempre escolher pessoas com o mesmo perfil, apesar de no momento do namoro parecer que é totalmente diferente, e aí começa a vivenciar o mesmo problema, né? O que é isso? É o sistema, né? É aquele padrão familiar, né? Mulheres que sempre se separam, mulheres que sempre se relacionam com homens dependentes químicos, né? Mulheres que sempre são traídas, homens que sempre são traídos, né? Problema também de inversão de papéis, né? Homens que querem ser mães e pegar o lugar da esposa como mãe, e aí vai vir alienação parental, né? Tatiane falou aqui: no Japão, mulher tira o sobrenome do pai e fica só com o do marido. Pois é, ainda bem que no Brasil nós conseguimos essa mudança de lei que aplica a lei universal e dá para a pessoa fazer isso, né? Andrea Faresin falou: eu carrego somente do meu pai. Quando eu casar, desejo preservar o meu sobrenome sem adicional do parceiro. Desde adolescente eu digo isso. Então, Andréia, veja só, você está dizendo isso, e aí eu não sei, né, se você tem uma pessoa já para combinar isso, mas aí que está uma das leis. Quando você encontra alguém para você ter um relacionamento de casamento, é muito importante que tudo seja combinado, né? Quando você já chega com questões importantes já definidas, você já não está ali preparada para construir algo em conjunto. Enquanto você não estiver preparada para construir algo em conjunto, você não está preparada para viver um casamento incrível, né? Então, questões importantes precisam ser construídas em conjunto. A gente já precisa ter essa flexibilização, né? Essa preparação para poder já viver isso. Então, cuidado, né? Como a Alan colocou aqui, cuidado com o padrão, né? E você vê como tudo isso é tão importante, né? Depois eu vou trazer para vocês em relação a essa questão do corpo, da mente, né? E como foi toda essa formação, essa programação, esse processo de mielinização
que aconteceu no sistema nervoso. Né? Olha aqui, a Mayara colocou, nossa, que interessante isso, construir em conjunto. Pois é, Mayara, esse é o casamento. O casamento é construir em conjunto, né? É flexibilizar, abrir espaço para criar. É isso, perfeito. Você não disse que quer, você deseja. Tá bom, tá bom. É isso, gente, é a gente refletir, né? A gente perceber. Eu tô vendo aqui que tá quase acabando e eu vou trazer algumas outras questões que eu não sei se vai dar tempo, né, para falar para vocês agora. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou trazer para vocês algumas percepções inconscientes, né, que a gente percebe em relação ao útero, né, são percepções inconscientes do bebê quando ainda está no ventre materno. Eu acho interessante que eu gosto de trazer um pouco, né, do que está escrito na Bíblia com uma visão científica, né, como uma ciência, porque lá tem bastante conhecimento simbólico, assim como eu gosto, né, tenho um carinho, um amor muito grande pelo conhecimento junguiano, então eu gosto de avaliar símbolos, de perceber sinais, a sincronicidade, né, e exatamente, né, que é o que a Luciana fala, né, os detalhes, trazer os detalhes, o que era invisível para vocês, invisível para todos nós, e quando a gente passa a ver, acabou, a gente não tem mais como desver. E a partir daí a gente pode, através da consciência, fazer toda a transformação, né? A gente pode, a partir daí, verdadeiramente, conscientemente, fazer algo para poder vivenciar tudo isso. Então, vou trazer para vocês um pouco como que funciona esse processo, como que funciona toda essa criação, desde o útero, né? E falando da Bíblia, a Bíblia fala que tudo está escrito, foi escrito e decidido quando ainda estava no ventre da tua mãe, né? E é assim mesmo que acontece. Eu vou trazer esse processo da formação neuronal, da programação, que vai trazer esses 5 sentimentos para vocês, né? E vou trazer para vocês o processo da poda neural, que é um processo incrível que a gente precisa vivenciar, a gente precisa colocar em prática na nossa vida. A poda neural acontece no nosso sistema nervoso, mas nós sabendo como funciona, a gente pode colocar em prática em toda a nossa vida, porque o nosso corpo é perfeito e o nosso corpo segue, sim, né, toda a lei da natureza, né? Até porque ele é formado com todos os princípios e elementos que existem na Terra. Nosso corpo, ele possui todos eles, né? A água, a terra, tudo está contido no nosso corpo, sais minerais, tudo. Então, e é tão perfeito, também ainda falando do corpo, que eu vou comentar a respeito de uma conversa que tivemos hoje também, de uma pessoa que teve trombofilia, e ela passou por uma constelação, salvo engano, e o profissional falou para ela que essa trombofilia, essa doença, né, significa exatamente engrossar o seu sangue, né? Justamente porque estava muito pesado os problemas familiares, o sistema familiar, e o sangue engrossa para que a pessoa tenha mais força para suportar tudo isso. E eu falei para ela o seguinte: respeito o profissional, né? Mas sabemos que pode errar, e nesse ponto de vista, de maneira nenhuma eu concordo com essa visão dele, né? Porque sei que o nosso corpo é perfeito e ele funciona de acordo com as leis da natureza. E a trombofilia é exatamente isso, é engrossar mesmo o sangue, mas não no sentido de ser mais forte, porque isso não te fortalece. Isso cria trombos, isso atrapalha a tua circulação sanguínea. E o sangue é exatamente a vida, é a força da vida, né? Então, se tem algo que está engrossando o sangue, que está atrapalhando a circulação, que está atrapalhando a vida, que está atrapalhando o fluir da vida no seu corpo, isso não é para te fortalecer, né? Quando o corpo é para fortalecer, ele fortalece de verdade. Então, isso não existe. Isso, na verdade, é um desconforto. Isso, na verdade, é uma negação do próprio sangue. Ele engrossa por falta de honra, por falta de integração, né? Por falta de reconhecimento de que aquelas pessoas, mesmo que tenham tido atitudes que venham a ter prejudicado, que venham a ter trazido dor,
sofrimento, foram as atitudes melhores que elas podiam e as mais certas para você, né? As atitudes diante da consciência que elas tinham naquele momento e que durante o período da vida delas, tudo o que elas fizeram foi o que elas achavam que era melhor. E por causa delas, o espaço foi aberto e você pôde ser quem você é hoje, estar no lugar que você está hoje, a caminho do seu próprio lugar, né? Entrou uma grande amiga querida, Marília Alves. Seja bem-vinda. Endometriose tem explicação e várias outras doenças têm explicação, sim, né? A endometriose ela está totalmente relacionada ao feminino, né? Ao não reconhecimento dessa força feminina da mãe e de todo mundo que vem acima dessa mãe, da maternidade, né? A negação, a falta de honra, a falta de integração desse feminino sagrado, do útero sagrado, né? Então, do seu próprio feminino, de se aceitar como mulher. Então, todas as doenças têm uma explicação, o corpo ele é perfeito, todas as doenças são maneiras dele chamar atenção para situações que a sua mente não resolve, que as suas emoções não resolvem, e aí acabam vindo a estourar no corpo. Eu posso sim trazer tudo isso para vocês, eu acho isso super bacana, porque traz a consciência para vocês olharem para tudo isso. Mariângela, linda, né? E é isso, gente, chama a atenção de vocês. Como que pode dar certo um relacionamento se você tá estourando doenças no corpo porque não consegue ficar no seu lugar, porque não consegue viver o que você é, porque nem sabe quem você é, porque não sabe como você reage diante das situações, porque essas situações existem na sua vida, né? E aí você quer mudar o outro? Você acha que o outro tá errado? Como você vai saber se o outro tá errado se você nem sabe se você tá certo? Né? Faz sentido tudo isso que eu tô falando pra vocês? Faz sentido? Como é que vocês se sentem diante dessas informações que eu trouxe pra vocês? Eu trouxe bastante informação porque eu não parei de falar um minuto, né? E eu vou trazer, assim, um pouco mais disso, de como tudo isso, toda essa formação, ela pode afetar a sua vida amorosa, né? E aí, o que eu quero trazer é o seguinte, diante desse conhecimento todo, no momento que e eu vou passar para vocês como que se forma esse sistema neuronal, como é que você pode aplicar tudo isso na sua vida, eu vou trazer uma outra pergunta para você, que é uma pergunta bem mais interessante, tá? E a pergunta é, como será que tudo isso, esse conhecimento, pode salvar a sua vida amorosa? Essa pergunta, ela é muito mais interessante, sabe? Oi, Patrícia Mendes, seja bem-vinda. Então, a Patrícia entrou bem na minha pergunta. Patrícia, eu fiz toda uma explanação aqui e agora eu mudei a pergunta e trouxe uma pergunta que eu considero muito mais importante. Diante de tudo isso que eu falei, como é que isso pode salvar a sua vida amorosa, né? Então, você precisa saber tudo isso, como é que todas essas coisas afetam a sua vida amorosa, o seu relacionamento, né? Isso vai facilitar a sua vida e vai ficar muito mais fácil para você criar, né? Parar de criar, né? Ou parar de alimentar um problema que você não precisa ter, você não precisa passar por isso definitivamente e que hoje você só tem. Por que você tem esse problema, né? Esse problema de relacionamento? Porque você não sabe como a sua mente e como as suas emoções funcionam. É por isso que você tem esse problema. E aí você não sabe das leis que precisam ser aplicadas dentro do seu relacionamento, né? Então, tem coisa que você sente, né? Que não é culpa da pessoa que está do seu lado, né? Isso é um princípio básico. Você sente porque o seu sistema nervoso está programado assim. E quando você não consegue evitar essa sensação de rejeição, de abandono, né? Essa sensação de manipulação, de humilhação, de traição, o que você vai fazer? Você vai descontar em alguém.
E como seu parceiro ou a sua parceira é a pessoa mais próxima, então onde que vai cair a culpa, né? Vai cair nele. E aí vai começar todos os problemas. Então, esse peso extra que você vive no seu relacionamento, ele precisa e pode sair da relação. Entende? Você não precisa jogar o peso das dores, das suas dores, né, no outro. E também você não precisa aceitar as dores dele. Você não precisa. A maneira como você percebe a vida, que dá um gatilho mental, que traz essas sensações, as suas percepções neuronais, você não precisa definitivamente jogar esse lixo no outro. Porque esse lixo é seu. O lixo é todo seu. O outro não tem nada a ver com isso. E quantos problemas, né? Andréa Farizin fez um trabalho super incrível aí com comunicação. Quantos problemas por problema de comunicação? Quantos divórcios por causa disso? Você percebeu assim. E aí você vai e ataca. Você tá frustrado, ó. Ativou aqui, você vai, né? Como alguém falou pra mim, quando a fera aparecer, é uma fera, é instinto, e você briga porque você se sentiu abandonado, te abandonaram. Só que o problema é que ninguém te abandonou, é você que percebeu assim. Ninguém te traiu, foi você que se sentiu assim. É a maneira como você está programado para enxergar. Você entende? Então tem coisa que o seu parceiro ou a sua parceira, né, faz contigo que você odeia. Só que ele não sabe que você odeia isso. Na verdade, você também não sabe o motivo por que você odeia isso e por que você reage tão mal. Nem você sabe. Sabe? Tem pessoas que não gostam de toque. Aí se casam com alguém que não quer parar de tocar. Essa pessoa vai fazer assim, ela não quer ser tocada, porque o sistema dela é assim. É aquela história do livro das 5 linguagens do amor. O outro acha que porque ela não quer o toque, ela não gosta dele. E ela acha que ele, porque tá tocando muito, tá desrespeitando o espaço dela. Olha o conflito, porque não se conhecem. Como vai encaixar? Então, você dizer o que você sente, muda isso. Só que antes de você dizer o que você sente, você tem que conhecer você e saber de verdade o que você sente. Porque as pessoas não têm inteligência emocional. Foram para a escola e o modelo da escola hoje, a maioria dele, ainda é formado olhando para o vestibular. Para você passar no vestibular e ter uma profissão. Não se ensina educação emocional, educação ambiental, educação intrarrelacional, interpessoal. Não se ensina educação financeira nas escolas. Eu não estou generalizando, mas ainda é do mesmo modo. O boletim da escola de hoje é igual ao boletim de 30 anos atrás. Ainda estão exigindo das crianças que elas saibam história, geografia, matemática, português, inglês e biologia, pensando no vestibular. Mas o que ela sabe sobre dinheiro? O que ela sabe sobre relacionamento financeiro? O que ela sabe sobre o que ela sente? Você fala para ela. Eu tenho meus pequenos. Filho, o que você está sentindo? Ai, mamãe, tô com ciúmes. Ciúmes, filho? Mas o que é ciúmes? O que é vergonha? O que é medo? O que é raiva? São sentimentos humanos. Se a gente não reconhece... Ai, não, Vanessa, não, eu sou muito bom. Eu não tenho ciúmes. Eu não tenho raiva. São sentimentos humanos. Você precisa reconhecer para lidar com eles e direcioná-los para onde tem que ir. Tudo isso é importante para um relacionamento. Então, gente, prestem atenção nisso, sabe? É muito importante respeitar, se respeitar e respeitar a dor do outro. E não pegar a dor do outro para si, porque às vezes o outro não tá bem, é uma questão dele. Agora sim, acabou meu tempo, gente. Muita gratidão, né? Eu estou aqui em nome da Academia Matemática das Relações
para entregar gratuitamente esse conhecimento segunda, quarta e sexta, às 20h20, para que a humanidade possa despertar e sair desse sofrimento e acabar de uma vez por todas com esses divórcios. Gratidão e até segunda-feira, às 20h20. Beijo!